Vamos ler então, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale a nossa alma através do estudo da sua palavra nesta série, Senhor, nesses mandamentos, que é a vontade do Senhor. Nos ensina a sua vontade e perdoa, Senhor, se tivermos algum pecado em nós nesse momento, nos perdoa pelo sangue de Jesus, seu Filho amado, e que possamos receber a sua palavra com fé, com obediência, para a glória do Senhor, nosso bem, em Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Então, meus irmãos, nós vamos para o final, na graça de Deus, para o final da pergunta 112. Ainda temos aí a pergunta 113, né? Que ela é bem extensa, né? Vamos passar alguns domingos na 113, mas hoje, creio que com a graça de Deus, nós vamos já concluir a pergunta, a resposta, né? A pergunta 112. Bom, irmãos, qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor, seu Deus. Nós temos aprendido já que tomar o nome de Deus em vão envolve as nossas palavras, quando nós usamos levianamente os seus atributos, os seus títulos, as suas obras. Nós não devemos fazer isso, usar tudo que se refere a Deus de maneira sem a reverência, mas isso vai além de apenas não usar de forma irreverente, mas também, na verdade, todas as nossas palavras e toda a nossa vida devem honrar o nome de Deus. A partir do momento que nós dizemos que cremos nele, nós devemos honrar com a nossa vida e crescer cada vez mais nessa honra ao seu santo nome. Nós já vimos também que o nome de Deus é a revelação do próprio Deus, por isso que é tão importante nós honrarmos a Ele. Então, vamos ler aqui a 112, que diz assim, né? O que se exige no terceiro mandamento? No terceiro mandamento, exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos e a oração, e os juramentos e os votos e as sortes, suas obras, tudo quanto e por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santos e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos. Então, aqui que ele está colocando como se deve, então, obedecer esse nome, este mandamento em relação ao nome de Deus. Já que o nome de Deus, ele é a revelação de Deus, e Deus se revela por esses meios,
Deus revela-se pelos seus títulos, pelos seus atributos, pelas suas ordenanças, especialmente em relação ao culto, mas toda a sua vontade, pela palavra dele, a Escritura, pelos sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Inclusive, semana que vem nós vamos ter, se Deus quiser, a ceia, mais um culto de ceia de manhã. A oração, quando nós oramos, Deus está também se revelando quando aquela oração é de acordo com a palavra, os juramentos, os votos, as sortes, tudo isso aqui já expliquei. E todas as suas obras que envolvem criação, providência e redenção, e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido. Então, essas revelações de Deus, obedecer este mandamento, que é tratar o nome de Deus com reverência, é receber essas revelações de forma santa e reverente. Então, sejam santa e reverentemente usados em quê? Nos nossos pensamentos e meditações. Então, já expliquei isso aqui. Primeiro, nós recebemos esses pensamentos, depois nós começamos a meditar neles, e meditar refletir sobre eles, procurar entendê-los cada vez melhor e aplicar a verdade de Deus na nossa alma, nos arrepender, olhar onde nós estamos errando e procurar, então, obedecer a Deus. E depois dessas meditações, aí vai, para a parte, então, externa. Eu vou falar e eu vou escrever de forma reverente. Isso tem a ver, Aí o catecismo continua assim: por uma afirmação santa de fé e comportamento conveniente. Então, são duas partes aqui que vai desembocar, então, já na minha vida inteira. Então, veja, eu recebo a palavra, eu medito nela, eu falo e escrevo sobre ela de forma santa e reverente, e isso vai desembocar exatamente, tudo isso eu vou fazer de maneira a ter uma afirmação santa de fé, que já é a parte externa. Quando todo esse processo já está acontecendo dentro de mim, então eu já vou falar de forma santa e reverente, através de uma afirmação santa de fé, que envolve duas coisas. Lembra que eu falei para vocês? Primeiro, envolve em que eu tenha um credo, eu tenha uma confissão de fé bíblica. Por exemplo, quem teme a Deus não vai dizer que Jesus não salva, Não vai dizer isso, não vai dizer que o Espírito Santo não existe, não vai dizer que Deus não existe. Então, esse é o tipo de confissão que uma pessoa que teme a Deus não vai fazer. Então, a pessoa que teme a Deus vai dizer: não, Jesus é o Salvador, ele morreu numa cruz, ele ressuscitou dentre os mortos. Todas aquelas verdades, inclusive que existem ali as verdades resumidas no credo apostólico, que está aí na apostila de vocês, no Catecismo Ortodoxo, tem um credo apostólico. Então, ali, é um exemplo do resumo da fé cristã, que todo aquele que realmente crê vai confessar com fé, uma afirmação santa de fé. Mas não somente isso, todas as nossas palavras, elas vão ser influenciadas por essa afirmação santa de fé. Então, o falar do cristão vai ser um falar diferente de um falar do não cristão. Deve crescer, então, no temor do Senhor, nas suas palavras. Isso vai influenciar, dei alguns exemplos aqui, isso vai influenciar a maneira dele falar com os outros, o conteúdo das suas palavras, tudo vai ser influenciado por essa afirmação santa de fé, por essa confissão da fé do Evangelho. Então, tem primeiro essa parte da confissão da fé, mas isso, o cristão, por exemplo, não vai ficar o tempo todo: eu creio em Jesus, por onde ele anda, eu creio em Jesus, chega no outro lugar ali, eu creio em Jesus. Não vai fazer isso todo o tempo. Mas a fé em Jesus, que ele confessa de vez em quando, em momentos apropriados, na igreja, quando ele vai falar de Cristo mais diretamente para alguém, essa fé em Jesus vai influenciar a sua maneira de falar geral. Então, vai santificar a sua maneira de falar. E tudo isso tem a ver com o nome de Deus. Porque tem uma conexão aqui importante. Vamos dizer, quando eu digo que eu creio em Jesus, eu estou dizendo com as minhas palavras que eu honro a revelação do nome de Deus. Então, eu estou obedecendo esse mandamento. Mas para que eu obedeça esse mandamento também de forma apropriada, não basta somente dizer que eu creio em Jesus. Mas no resto das minhas palavras, eu devo falar de tal maneira que não haja contradição. Por exemplo, uma pessoa diz assim: eu creio em Jesus. Mas é uma pessoa, por exemplo, que está chamando palavrão. Veja só que coisa horrível, Então, ele diz uma hora que ele crê em Jesus, mas em seguida ele chama um palavrão.
né? Então isso, claro que não combina, né? Só para dar um exemplo para os irmãos. Então isso não tem que ser feito, a pessoa tem que deixar, se ela passou a vida toda dela acostumada, às vezes até foi acostumada no ambiente familiar, com amigos, a chamar aqueles palavrões, ela vai deixando, porque aquilo não se harmoniza com uma confissão santa de fé. Como é que eu chego aqui, por exemplo, na igreja, aí eu falo de Cristo, canto os salmos, confesso a fé, aí eu chego bem ali, falo de Cristo para uma pessoa, aí mais adiante um pouquinho chamo um palavrão, né? Então você vê que essas coisas não combinam, meus irmãos. Mas isso é só um exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Isso diz respeito a tudo aquilo que sai da minha boca. Então, por isso que Paulo diz em Colossenses 3,7. Vocês já decoraram Colossenses 3,7? 3,17? Né? Então, vamos decorar. O que é que diz lá? O que é que diz lá? Vamos, abra a sua Bíblia lá, veja lá. Prova para a semana que vem, todo mundo traz de decorar. Não, meus irmãos, não vou cobrar nada, não fiquem preocupados. Mas é só um incentivo para vocês decorarem mesmo. Colossenses 3,17. Esse é o texto que nós estamos considerando assim, o texto-chave desse estudo todo do terceiro mandamento. Um texto assim, vamos colocar como lema desse nosso estudo, né? Então, Colossenses 3,17. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, será que alguém pode chamar um palavrão em nome de Jesus? Será que alguém vai contar uma mentira em nome de Jesus? Será que alguém vai falar grosseiramente com outra pessoa em nome de Jesus? Vai escrever na internet uma ofensa, difamar o próximo em nome de Jesus? Entende? Então, é claro que o meu falar vai ser de acordo com o nome de Jesus. E você lembra que ele diz no versículo 16, o versículo anterior a esse, ele diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, é claro que é a palavra que vai ser a base do meu falar. Repito, não vou ficar todo o tempo falando texto bíblico, citando versículo bíblico, ou citando um credo cristão, não é isso que eu estou falando. De vez em quando eu posso citar um versículo bíblico, posso lembrar, falar para uma pessoa, mas eu não vou ficar falando todo o tempo versículo bíblico em todas as minhas conversas. Não é necessário isso, mas aquele versículo, ele está nas minhas conversas baseando, purificando, santificando todo o meu falar. Mas, meus irmãos, não é somente, como Paulo diz aqui, as palavras, mas as obras. Por isso, nós também já vimos semana passada que o comportamento vai ser conveniente com este trabalho da alma, que começa lá com a meditação, com a recepção da palavra de Deus e a meditação. Então, comportamento conveniente, comportamento que convém. Também não adianta uma pessoa, né? Ela não está fazendo o trabalho direito, obedecendo esse mandamento convenientemente, se ela fala bem, se até a conversa dela é uma conversa boa, mas o comportamento dela, como ela trata, como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido, como trata o filho, como trata o patrão, o empregado, como lida com o seu dinheiro, o comportamento dela não é conveniente, como lida com as pessoas em sua volta, com a criação de Deus. Não, o comportamento também vai sendo modificado, vai se tornando conveniente, porque é o que Paulo diz aqui, palavras e obras. Então, será que uma pessoa que, por exemplo, age violentamente, às vezes uma pessoa diz assim uma palavra, né? Uma palavra ofensiva, aí o outro vai dar um murro nele, né? Ficou ofendido de ter um murro no seu próximo. Ele pode dizer que isso ele faz em nome de Jesus? Né? Então, irmãos, as nossas obras vão ser santificadas. Então, estou dando aqui exemplo de pecados, mas falar bem, falar de forma mansa, sábia, agir com sabedoria, fazer o que é bom, ajudar o próximo, levar a palavra de consolo, a palavra de Deus, às vezes também a exortação, né?
Eu não estou dizendo, meus irmãos, que você não vai dizer para uma pessoa que quando ela está errada, que ela está errada, porque inclusive isso é amor, né? Então você exortar o seu próximo, o seu familiar, o seu amigo, o seu irmão da igreja. Então, tudo isso vai sendo santificado. E é esse comportamento e essas palavras e esse comportamento conveniente. Agora, o efeito disso, irmãos, esse é o nosso último ponto aqui que eu quero falar nessa manhã, é que isso resultará na glória de Deus e para o nosso próprio bem e o de nosso próximo. Uma coisa que nós não podemos esquecer, eu vou voltar com vocês lá para Êxodo 20, abra sua Bíblia de novo em Êxodo 20. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que nas Escrituras, o tempo inteiro, tudo objetiva esses dois efeitos. E que, na verdade, objetiva um efeito principal e o outro é consequência, irmãos. Então, veja, você tem os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, você tem os 10 mandamentos. Você tem 4 mandamentos que dizem respeito diretamente a Deus, que é o mandamento de não ter outro Deus, não fazer imagem de escultura, não usar o nome de Deus em vão e guardar o dia de descanso. Esses são os 4 mandamentos que dizem respeito a Deus, né? E existem 6 mandamentos que dizem respeito ao nosso próximo, que é honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar o que é do próximo. Então você tem essas 2 tábuas. A primeira tábua, então, irmãos, ela dá sentido à segunda tábua. Na verdade, o primeiro mandamento, já expliquei isso aqui algumas vezes na nossa igreja, aqui no nosso estudo, o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, dá sentido para todos os outros, porque a grande questão é para quem ou para que eu estou vivendo. Todas as pessoas estão cultuando o tempo inteiro. Tá? Então, cada palavra eu estou fazendo com uma motivação, eu estou pronunciando com uma motivação, cada ação eu estou operando ali com uma motivação, e às vezes até inconsciente, mas aquilo está acontecendo, porque, irmãos, o ser humano é assim, o ser humano ele está adorando o tempo todo, ele está servindo ou a si, ou a uma pessoa, ou a um objeto. Por isso que o primeiro mandamento é: nós temos que lutar diariamente contra a idolatria. Isso é uma tentação que vai seguir toda a nossa vida e que nós temos que mortificar diariamente e, com a graça de Deus, vencer isso, irmos vencendo isso e colocar a atitude correta ali nas nossas palavras e nas nossas obras, que é: tudo eu vou fazer para Deus, tudo eu vou fazer para Deus. Eu vou adorar o Senhor, eu não vou ter outro Deus diante de mim. Então, tudo que eu faço é para Ele, tudo que eu faço é para a sua glória, tudo que eu faço é para o seu louvor. Irmãos, na medida, isso que eu quero, deixa os mandamentos abertos aí, mas eu quero que vocês sigam aqui comigo, raciocinando da seguinte maneira, vão raciocinando junto comigo. Na medida que eu vou tendo todo esse processo, em que eu recebo a revelação de Deus, através dos vários meios aqui, né? Que diz o nosso catecismo maior, e eu penso, e eu medito, e eu falo, e eu escrevo, e aí isso vai influenciar em que a minha afirmação vai ser santa, o meu comportamento vai ser conveniente. E o que eu estou fazendo o tempo todo, irmãos? Eu estou adorando a Deus. Eu estou adorando a Deus. Então, na medida que Deus fala comigo, Deus se revela, e eu respondo para Ele dessa forma aqui, então tem todo esse processo, né? É um trabalho da alma, por isso que nós temos que ler a Bíblia todo dia, meditar na Bíblia todo dia, orar todo dia, vir no culto, dia do Senhor, dominicalmente, todo domingo, de manhã, à noite. Temos o culto da oração, né? Mas especialmente o domingo, mas o culto da oração também está aqui para isso. Ou seja, esses são os meios de graça para que nós estejamos trabalhando na nossa alma. Aí você vai trabalhar de manhã, você vai fazer todos os seus afazeres, vai falar com as pessoas. Aí você vai ter uma afirmação santa
você vai falar convenientemente conforme essa afirmação santa de fé, você vai ter um comportamento com o seu próximo conforme esta revelação divina, que você está trabalhando o tempo todo, meditando nela. Então você está fazendo isso em culto, em adoração, louvando a Deus. Aquilo que o irmão Fernando leu para nós, lá em 2 Crônicas 5, que Salomão trouxe a arca, ofereceu sacrifícios para o lugar santíssimo, e aí então eles começaram a cantar, louvar a Deus, e Deus se fez presente ali, houve uma revelação, uma manifestação de Deus através daquela nuvem, enchendo o templo. Vocês viram onde isso foi parar? Onde toda aquela obra de Salomão foi parar? Foi parar em quem? Em que os cantores diziam: louvemos ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então sempre resulta em louvor, toda a obra de Deus resulta em louvor. E Deus está conosco. A nuvem que entra naquele templo ali simboliza, né, a presença de Deus com o seu povo, quando o seu povo está louvando. Então Deus está presente. Isso é a vida cristã. Isso é, na verdade, quando eu estou no ônibus, quando eu estou indo para o meu trabalho, quando eu estou fazendo qualquer coisa, eu devo ter esse entendimento. Deus está presente. Eu devo viver aqui, nesse momento, para a glória dEle, para a honra dEle. Servir o próximo. O próximo é difícil? É difícil, mas eu sirvo o próximo em honra a Ele, por amor a Ele. Então, todas as minhas palavras, todo o meu comportamento vai ser para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Agora, irmãos, aí vem a segunda parte. É que são duas tábuas. Essas duas tábuas, elas são tábuas que tratam, a primeira parte delas trata de Deus e a segunda parte dela trata do próximo. Na medida que eu vou fazendo tudo isso aqui que eu já falei para vocês, e eu vou glorificando a Deus nessa minha vida, quem está sendo principalmente beneficiado? Eu queria que você pensasse nisso, nesta manhã. Quem é que está sendo beneficiado? Por exemplo, irmãos, nesta manhã nós tínhamos duas opções: vir para o culto ou ficar na nossa casa, ou fazer outra coisa, não é? Nós tínhamos essa opção, certo? Nós tínhamos essas opções. Nós tínhamos a opção de vir para a igreja, de estar aqui, ou de fazer qualquer outra coisa nesse dia. E tem tanta coisa, né, para se fazer nesse dia, né? Tantas coisas que se apresentam para nós fazer. Nós poderíamos trabalhar, nós poderíamos ir no cinema, nós poderíamos ir numa praia, nós poderíamos ficar dormindo o dia todo, nós poderíamos fazer outras coisas, mas nós estamos aqui. Eu pergunto para vocês, nós estamos aqui, o fato de nós estarmos aqui, e não é só nós estamos aqui, né? Mas nós estamos aqui com fé, com reverência, cultuando verdadeiramente a Deus. Pode ser que Deus nos livre de alguém estar assim aqui, mas pode ser que uma pessoa esteja no culto, mas não está no culto, na sua mente, no seu coração. Não é isso que eu estou falando, mas estou falando realmente estar no culto, adorando, meditando e buscando a Deus junto com seus irmãos. Eu pergunto para vocês, não precisa você responder para mim agora, tá? As suas palavras, mas você pensa aqui. Você fez melhor em estar aqui ou em fazer outra coisa hoje? Melhor para você. Eu vou colocar da seguinte maneira: o que está lhe causando o bem? O que está lhe fazendo melhor? Você está aqui ou você tem de fazer outra coisa nessa manhã? Pense nisso agora. Você poderia ter ido fazer outra coisa, você poderia não estar aqui, mas a minha pergunta é: foi melhor você estar aqui? Está sendo para o seu bem você estar aqui? Eu quero propor para os irmãos, e não é somente uma proposta, mas na verdade é uma afirmação baseada nas Sagradas Escrituras, que você fez a melhor parte. Você lembra que o Senhor Jesus disse para as duas irmãs, uma estava lá trabalhando e a outra veio ouvir a palavra? Quem foi que escolheu a melhor parte? A que veio ouvir a palavra. Não é que não se deva trabalhar, mas ali o Senhor Jesus está colocando o que é de melhor
o pão da vida, a verdade de Deus, não há nada melhor do que você se aproximar da bênção de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, o dia do Senhor, nós temos 7 dias, meus irmãos, e nós separamos um dia para Deus, certo? É o dia do Senhor. A Bíblia diz que esse dia deve ser deleitoso, não deve ser um sacrifício, né? Deus não quer que nós separemos esse dia assim, tenho que separar esse dia, tenho que ir na igreja, né? Eu queria tanto fazer outra coisa, mas eu tenho que ir na igreja. Vocês acham que isso é o que Deus quer? Não. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós separemos esse dia com deleite, com alegria. Mas nós só vamos separar esse dia com deleite e alegria quando nós percebemos o deleite que é este dia, o deleite que é, o benefício que é você está adorando a Deus, você está cantando salmos e hinos, você está orando com a igreja, você está ouvindo a palavra de Deus, que isso é infinitamente, eu estou colocando essa palavra propositalmente, infinitamente melhor do que você fazer qualquer outra coisa hoje. Porque, irmãos, aqui você está recebendo a revelação. Por que é melhor, pastor? Porque aqui você está recebendo, se eu estou pregando a verdade, se este culto é um culto bíblico, se nós estamos verdadeiramente adorando a Deus, você está recebendo a revelação de Deus, revelação do próprio Deus. E não tem nada mais importante, não tem nada mais benéfico, não tem nada mais produtivo, mais consolador, pacificador do que conhecer a Deus, porque para isso nós existimos. E esse é o fundamento da nossa vida, da nossa existência e de toda a verdade, é você conhecer a Deus. Uma pessoa que não conhece a Deus, ela pode ter muitas coisas, mas a Bíblia vai dizer que ela é... Vamos pensar, irmãos, numa igreja lá do Apocalipse. Qual era a igreja que Deus diz, tu é pobre, cego e nu? Era a igreja exatamente que se ensoberbecia da sua riqueza material. Mas Deus diz, tu és pobre, cego e nu. Vocês lembram qual é essa igreja lá do Apocalipse? Laodiceia. Então, uma igreja que estava bem em outros sentidos, mais materiais e assim por diante. Mas, espiritualmente, estavam se afastando de Deus. Então, Deus diz lá, tu és pobre, cego e nu. Venham a mim para ter riqueza. Irmãos, quando chegar a hora de nossa morte, o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, contou uma parábola de um homem que lucrou muito, deu muito o seu campo e ele queria fazer maiores armazéns e assim por diante, e Deus falou para ele, hoje pedirão a tua alma, o que tens preparado? Então o que o Senhor está dizendo, irmãos, com aquela parábola? O Senhor está dizendo o seguinte, não existe nada mais importante, mais rico do que a minha alma ter Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, ter o Senhor. Tá? Eu não peço para vocês fecharem ainda, guarde aí com o seu dedinho aí, mas vá mais um pouquinho para frente e veja o que diz Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. E ele diz assim, olha, irmãos, Deuteronômio capítulo 6. Versículo 3. Versículo 4, perdão. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Vamos ler agora mais adiante, quando diz assim, no versículo... aliás, mais adiante, logo aí no versículo 10, está pertinho aí.
Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste. O que eles iam herdar, irmãos? Grandes e boas, não era cidade ruim, eram grandes e boas cidades, coisa boa, irmãos, olha só. Que tu não edificaste. Casa cheia de todo o que, irmãos? Bem. Então, cidades boas e casas cheias de bem que tu não encheste. Então, olha, tu nem edificaste a cidade, as cidades vão te ser dadas de presente. Hein? Quem vai te dar é Deus, tá certo? E quem vai te dar é Deus. E as casas vão estar cheias de todo o bem que tu não encheste. Não foste tu que encheste as casas de bem, mas vão estar cheias de bens. Agora, vamos transferir para o nosso tempo. Como é que você imaginaria uma casa cheia de bens, hein, irmãos? Uma televisão, né, bem grande, uma casa com sofá gostoso para você se deitar à tarde, né? Quem sabe um ar-condicionado. Assim, imagine uma casa cheia de bens, hein? Uma casa bonita, uma casa, a gente chama assim de chique, né? Cheia de bens. Aí, o Senhor de imagem, né? Ele diz assim, olha, casa cheia de todo bem que tu não encheste. Então veja, cidades boas, casas cheias de bens de que tu não encheste, poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartaste, estás farto. Então, tem água com abundância, tem frutos com abundância, vinho, vinhas, olivais, alimento, fartura, irmãos. Deus está dizendo, eu vou dar isso para vocês. Vocês vão tomar posse das cidades boas, as casas vão estar cheias de bens, os poços cavados, não vai faltar água. Qual é a tendência do ser humano quando ele tem um monte de coisa boa assim, né? Esquecer de Deus. Não é verdade, meus irmãos? Esquecer de Deus. E por que o ser humano faz isso? Vou dizer por quê. Porque o ser humano é louco. É louco. É isso que o Senhor diz lá na parábola. Louco, hoje pedirás a tua alma. Porque o ser humano não sabe o que é o pecado, irmãos. O pecado, ele é loucura. Então o ser humano ele começa a fazer uma avaliação entre o que é bom e o que é mais ou menos bom e o que é ruim. E vocês sabem que ele diz que é bom? Casas, cidades boas, bom. Casas cheias de bens, bom. Poço dando água, bom. Oliveiras, vinhas, frutos, bom. Ficar com a barriga cheia, farto, bom. E Deus? Deus, depois eu penso em Deus. É essa avaliação que ele faz. Por isso que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Porque, irmãos, a nossa tendência é idolatrar cidades boas e não adorar o Senhor, porque nos deu as cidades boas. É ficar empolgado com a casa cheia de bens e começar a adorar a casa em vez de agradecer a Deus e adorar a Deus pela bênção que Ele me deu da casa. É adorar as oliveiras, adorar os frutos da terra, adorar as bênçãos em vez de adorar aquele que me dá a bênção. É ficar com a barriga cheia, farto, sem necessidade, e ficar satisfeito e dizer, agora eu estou farto. É como o homem da parábola, eu estou farto, eu vou fazer mais armazéns para ficar ainda mais farto. E adorar a fartura, adorar o armazém, adorar as coisas que ele tem e esquecer de Deus. Irmãos amados, por isso que o primeiro mandamento é: não esqueça, não adore os ídolos. Adore ao Senhor, porque você precisa entender que Deus é o bem. Deus é o bem. Deus é bom e Deus é o bem.
e não as cidades, as casas, os poços, as vinhas e a fartura. Mas é Ele, essas coisas são apenas demonstrações da delícia, do bem, da alegria que é o Senhor. Por isso que a Bíblia vai falar, o Sermão da Montanha, o Senhor Jesus diz que o homem bem-aventurado não é o rico, o homem bem-aventurado é o pobre de espírito. E não é pobreza meramente material, não, é humildade, é reconhecimento de que ele precisa de Deus. Então, bem-aventurado esse homem, feliz esse homem. Mas veja o que o Senhor diz no versículo 12, Deuteronômio 6,12, veja o que ele diz: guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. E pelo seu nome, olha o nome de Deus aí, jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Você percebe? Por que os deuses eram apenas projeção daqueles ídolos deles, que na verdade os ídolos eram as coisas que eles tinham. E Deus diz, cuidado, irmãos amados, isso fica um alerta para todos nós nessa manhã. Cuidado, meu irmão. Quando você começar a ter coisas boas, cuidado, para que aquilo não seja um meio de começar a fazer você deixar de orar, buscar Deus. Você diz assim, hoje não tem tempo, hoje eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer tantas coisas. Sim, você tem que fazer tantas coisas, mas tem as prioridades. E, por exemplo, a sua devoção diária, o dia do Senhor, são prioridades, porque tem a ver com Deus, Mas na sua vida, no seu dia a dia, entenda e viva e tenha tudo aquilo para a glória de Deus, adorando e honrando a Deus e buscando ao Senhor, priorizando ao Senhor, entendendo o seguinte: o que é o meu bem? O meu bem é o Senhor. Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte aqui, que quando você está vivendo para a glória de Deus, você está fazendo bem. É isso que o catecismo está dizendo para nós. Olha, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem, porque, irmãos, Deus é o bem. A nossa tendência é achar que a cidade, que a casa cheia, que o poço e que a vinha é o bem. Mas não são eles os bens. Aquilo são apenas bênçãos daquele que é o bem. O grande teólogo do passado, ele disse assim: Deus é o sumo bem, o bem maior, o bem que é fonte de todos os bens. Sabe como é que nós podemos definir o pecado? O pecado é o mal dos males, é o pior mal, e Deus é o maior bem, é o bem na verdade, é o bem de fato. Portanto, quando você escolheu vir para o culto nesta manhã, você não fez bem meramente para os outros, você fez bem para os outros também, porque quando você recebe o bem, você vai levar para os outros o bem, mas você fez bem primeiro para você mesmo. Você poderia ter ficado na sua casa hoje, você poderia ter feito outra coisa hoje, mas você veio. E se você está recebendo a palavra, você está aqui não apenas fisicamente, mas com fé, com coração, você está sendo beneficiado. Você está sendo beneficiado com o maior bem de todos, que é Deus. Vamos olhar aqui para agora o Êxodo 20, e eu quero dizer o seguinte para vocês. Vejam, irmãos, o primeiro mandamento, quando eu obedeço a ele, e o terceiro mandamento, ele tem a ver com todos os mandamentos, porque o terceiro mandamento é como se fosse assim, a essência da obediência, né? Porque o primeiro mandamento, ele é o principal, naquele sentido que ele dá sentido aos outros, né? Ou seja, ele vai ser o meu Deus. Então, como Deus é o Deus verdadeiro, aqui está que eu não estou enganado e eu não estou buscando uma falsa riqueza e um falso bem, mas eu estou buscando o verdadeiro bem, que é o Deus, o próprio Deus. Então, eu estou fazendo bem para mim. O segundo mandamento
não farás imagem de escultura, nem alguma semelhança. Eu estou cultuando conforme Deus se revela. Então, eu não estou adorando um Deus que é da minha mente, mas um Deus revelado. Então, o meu culto não está sendo para o meu mal, mas está sendo para o meu bem. Todas as pessoas que estão se reunindo neste domingo, por exemplo, e elas vão para um culto onde ali Deus não está sendo realmente adorado, mas é alguma outra coisa, um ídolo, elas estão profanando o culto. Elas podem dizer que é em nome de Deus, mas elas estão profanando o culto. Elas estão servindo uma idolatria, elas estão se afastando desse bem maior que é o próprio Deus, adorando um ídolo, mesmo dizendo que é em nome dele. Esses cultos estão fazendo mal para essas pessoas. Essas pessoas saem desses cultos piores do que entraram. Esses cultos estão afastando elas de Deus. Quando o culto é assim, quando o culto é uma idolatria, é um falso culto. E assim também, irmãos, em relação ao verdadeiro culto, o oposto disso, se elas estão adorando a Deus no culto bíblico e conforme Deus ordena na sua palavra, elas estão conhecendo mais a Deus, elas estão amando mais a Deus, elas estão sendo beneficiadas, elas saem daquele culto abençoadas. O terceiro mandamento diz respeito a toda a vida delas, então a vida delas inteira vai ser tudo, como Paulo diz lá em Colossenses 3,17, elas vão estar servindo a Deus, amando a Deus, se aproximando mais de Deus, conhecendo os seus mandamentos, a sua glória, a sua vontade. Elas estão beneficiando a si mesmas, em primeiro lugar. Mas aqueles que desonram a Deus estão fazendo mal à sua alma. Aqueles que usam o nome de Deus em vão e desonram o nome de Deus estão fazendo mal à sua alma porque eles estão se afastando daquele que é a fonte da vida e adorando ídolos. Eu estou citando os mandamentos aqui, fazendo algumas breves aplicações, tá? O quarto mandamento, quando ela tira um dia do sábado, e veja o que diz o versículo 8, nós vamos estudar ainda o quarto mandamento, mas o versículo 8 diz assim, lembra-te do dia do sábado, para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Então, o sábado é um dia de cessação, é um dia de descanso, é um dia de descanso do trabalho rotineiro. E é um dia que, em vez de eu fazer esse trabalho, eu tenho que fazer outro tipo de trabalho, que é o trabalho espiritual, que é o trabalho da alma, né? Então, eu vou separar para Deus. Quando eu tiro este dia todo para Deus, para vir para a igreja, para orar, para cantar com meus irmãos, para conversar com meus irmãos, eu tiro um tempo maior também, nos outros momentos do dia, para ler a minha Bíblia, para meditar. É um dia que eu não vou fazer outras coisas. Deixa tudo para os outros 6 dias, né? Olha o que o texto diz. O texto diz, versículo 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, eu vou fazer tudo nos outros dias, mas nesse dia eu vou tirar só para isso. Irmão, você já pensou o benefício que é isso? Porque você vai tirar um dia inteiro para Deus. Aí você vem para a igreja, você ora, você conversa com seus irmãos, aí você vai para a sua casa e você tira ali também um tempo maior para ler a sua Bíblia, para falar com Deus, para orar. Então você está tirando um dia inteiro para meditação, para oração, para as coisas de Deus. Veja que benefício é esse. Eu sei que isso dá trabalho, eu sei que isso exige o quê? Nossa organização, né? Nós temos que nos organizar de tal maneira que esse dia fique livre para Deus. Mas esse é o nosso trabalho mesmo, então nós temos que nos organizar de maneira que isso seja feito. Mas olha o benefício disso. Eu vou para segunda-feira tendo passado um dia todo meditando em Deus, meditando nas coisas espirituais, meditando naquele que é o bem maior. Veja que coisa maravilhosa. Eu saio deste dia abençoado, porque eu meditei naquele que é a bênção, naquele que é o bem. Então, eu estou fazendo bem em primeiro lugar para mim. Quando eu saio, eu vivo então, eu honro a Deus, eu obedeço a Deus, e tudo tem a ver com honrar o seu nome, e o catecismo diz, então, tudo estou fazendo para a glória dele, eu estou fazendo bem para mim, porque ele é o bem. Isso não fica em mim, irmãos, mas isso chega no próximo. Por isso que nós temos 4 mandamentos que falam de Deus e 6 mandamentos que falam do próximo.
Eu então, na medida que eu vou adorando e servindo e amando a Deus e sendo beneficiado em obedecer e buscar o Senhor, isso não fica comigo, mas isso transborda. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Aquilo vai chegar ao próximo. Haverá nessa pessoa uma fonte de vida eterna que vai chegar no próximo. Nós somos como uma fonte, né? Então, imagine você assim, uma ilustração, que você seja uma fonte. Por onde você está andando, nas conversas com as pessoas e nas suas relações, quando você faz alguma coisa para uma pessoa, qualquer relação, seja de trabalho, familiar, amizade, o que for, você está sendo uma fonte para ela. Na medida que você está cumprindo e buscando a Deus conforme os 4 primeiros mandamentos, que tudo isso é honrar o nome de Deus, que é o terceiro mandamento, como eu disse, ele tem a ver com todos os mandamentos, na verdade, você vai começar a beneficiar as outras pessoas. Quando você lida com as autoridades, desde o seu pai, da sua mãe, desde o prefeito da cidade, desde o governador do estado, a maior autoridade do país, o presidente da república, juízes, todas as autoridades. Você vai ser uma pessoa que vai honrar as autoridades. Você não vai dar trabalho para as autoridades. As autoridades vão gostar de ter você como cidadão daquele país, porque você é um cidadão que não dá trabalho, você é obediente, você cumpre as leis, você é uma pessoa honesta, você não comete crimes. Tudo isso tem a ver. Eu estou assim estendendo muito, irmão, para dar uma visão muito geral desse bem. Você vai fazer bem para as autoridades. Por isso que você vê que o Catecismo Maior ele diz assim: para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e do nosso próximo. Então você vai ser uma bênção para o seu pai e para a sua mãe, porque você vai ser aquela... Quando é uma criança obediente, né? Quando é um adolescente obediente que teme a Deus, um jovem obediente, ele vai dar alegria para o seu pai. A Bíblia diz que é alegria para o seu pai e para a sua mãe, o jovem sábio. E assim para todas as autoridades. Se você respeitar o nome de Deus e obedecer a Deus e honrar a Deus e viver para a glória dele, você vai trazer benefício para a vida do seu próximo, porque o mandamento também diz o quê? Os 10 mandamentos: não matarás. Então você vai ser uma pessoa, por exemplo, você pegar um carro, você vai seguir as regras, você vai entender que aquele carro pode matar alguém. Então, por temor a Deus, por amor a Deus e por amor à vida de todos aqueles que estão em volta de você, você não vai sair por aí fazendo loucura naquele carro. Só para dar um exemplo. Você é uma pessoa, por exemplo, eu passar uma pandemia, né? Por que a gente usava máscara? Só por causa de nós? Por causa do próximo também, né? Por que a gente toma vacina? Por causa de nós? Só não, também por causa do próximo. Eu creio que aqui todo mundo passou uma pandemia, foi muito falado isso. Vacinação, por exemplo, é uma coisa, o que, irmãos? Foi muito falado isso, uma coisa o quê? Que para dar certo tem que ser o quê? Diga, Fernando. Não, isso aí, quando já está tudo certo, já para aplicar. Para dar certo, já está prontinha para ser distribuída. Mas para dar certo tem que ser feito o quê, irmãos? Mas só uma pessoa tem que vacinar? Tem que ser coletivo, né? Tem que ser diga, coletivo, né? Coletivo, essa é a palavrinha aí. Muito bem, a irmã chegou lá. Então, o que importa é o coletivo. Para a vacinação dar certo, é o coletivo. Só uma pessoa vacinar, ou se, né, não sou médico, mas o que a gente ouve, né? Se a metade, menos da metade vacinar, adianta? Nós ouvimos muito falar disso. Não adianta, não tem o quê? Então, irmãos, vacinação é um ato de amor, é uma obediência aos mandamentos. Então, veja, a vacinação salva vidas, as vacinas trazem bem. Então, não matarás. Um cristão consciente, né? Um cristão que entende a vontade de Deus, ele vai usar máscara. Estou falando do tempo da pandemia. Ele vai se vacinar, ele vai tomar remédio, ele vai se cuidar, ele vai não somente para si, mas para os outros. Ele vai cuidar da vida do próximo. Ele será um instrumento não de morte, mas de vida. Mas ele também vai respeitar a família do próximo.
aquilo que a gente ouve às vezes falar de triângulo amoroso. O que é um triângulo amoroso? É quando uma terceira pessoa entra numa relação e aquela pessoa está fazendo mal àquela relação. O mandamento diz o quê? Não adulterarás. É o respeito, é a honra, o quê? À família, ao casamento, às relações familiares, envolve tudo isso. Então, obedecer esse mandamento é fazer bem à família. Viver em pureza é fazer bem às pessoas. Guardar-se puro é fazer bem às pessoas, ao bem familiar, ao bem relacional. Próximo mandamento qual é? Não furtarás. Eu vou respeitar o que é do próximo, a propriedade do próximo, os bens do próximo. Já pensou se todo mundo obedecesse esse mandamento? Você não precisaria de cadeado, de corrente, de alarme, porque as suas propriedades, os seus bens, o seu dinheiro, não precisaria nem de senha, irmão. Já pensou o que é isso? Né? Mas por que precisa de senha? Por que precisa de tanta coisa? Porque tem muita gente que faz o mal para o próximo nesse sentido. Rouba, engana, frauda. Né? Não dirás falso testemunho, o nome do próximo. Então, quando eu estou obedecendo esse mandamento, eu estou honrando e valorizando o que uma pessoa tem de mais importante. Você sabe o que você tem de mais importante na sociedade, diante da sociedade? É o seu nome. É o seu nome. É quando as pessoas elas lembram de você, o que elas pensam de você. Por isso que portas de trabalho podem ser abertas ou podem ser fechadas. Por isso que relações podem se abrir ou se fechar por causa do nome. Então, cuidado. Cuidado com o próximo, mas não difamar o próximo. Isso não significa que não devam existir denúncias, processos criminais e punições, mas significa que tudo deve ser feito com justiça, porque ali, irmãos, nós estamos falando do nome de uma pessoa. E o nome de uma pessoa é a riqueza daquela pessoa, é a riqueza social dela, né? É aquilo que ela tem de mais importante em termos sociais. E, finalmente, não cobiçarás nada do que é do próximo. No meu coração, eu não vou olhar para a mulher, para a casa, para o carro, cobiçando, invejando, vou ser um invejoso. Esse é um pecado dos mais inconfessados, né? Você já ouviu alguém dizer assim, eu sou um invejoso? Você já ouviu alguém dizer? Você não vai ver. Esse é um dos pecados mais inconfessados, é um dos pecados que as pessoas nunca dizem que tem, mas é um pecado que está aqui, irmãos. Então, a inveja, ela mata, porque a inveja, lembra dos irmãos de José? Lembra como eles invejaram o seu irmão? Lembra como eles venderam o seu irmão? A inveja, ela destrói relacionamentos, ela leva a ações criminosas, perigosas, difamatórias. Então a Bíblia diz, não cobice, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, ame o seu próximo, não inveje o seu próximo, ore por ele, né? E assim por diante. Irmãos, vocês estão percebendo de forma muito prática como quando eu honro o nome de Deus, eu faço bem para mim, porque eu me aproximo de Deus e Ele é o bem maior, e eu faço bem para o próximo. Isso tem também um reflexo. Uma pessoa que honra as autoridades não precisa ter medo de polícia. Então ele está fazendo bem para si. Uma pessoa que não mata os outros, que não prejudica a vida dos outros, promove a segurança para a sua própria vida. Falei da vacinação. Vacinação é uma coisa coletiva. Então, quando eu me vacino, e muita gente se vacina, eu estou fazendo bem para os outros, para a coletividade, mas fazendo bem para mim. Então, tem um reflexo. Cada mandamento desse, ele tem um reflexo também para a pessoa, benéfico para a própria pessoa. Se eu não adultero, se eu não prejudico a vida do próximo, eu não estou me prejudicando, porque aquela coisa do triângulo amoroso que eu falei, a pessoa que se envolve na família dos outros, que destrói uma família, ela sofre muito também, ela passa muitas situações terríveis na sua vida. Estou dando alguns exemplos, meus irmãos, mas aquele que se mantém puro, que respeita o próximo, que tem um casamento conforme a vontade do Senhor, se é solteiro, permanece no Senhor, ele faz bem a si mesmo. Não furtar, aquele que não furta não vai ser preso.
não vai receber processo, pode dormir tranquilo, pode deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim, eu não sou desonesto, não estou roubando ninguém. Aquele que não dá falso testemunho, ele também faz bem a si, no sentido que, irmãos, aquele que difama o próximo, abre as portas do seu próprio nome para a difamação. Só para dar um exemplo. Se eu não difamo o próximo, posso ser até difamado, evidentemente, mas não que eu esteja semeando esse tipo de coisa. Se eu não cobiço o que é do próximo, eu sou uma pessoa contente. Se eu me alegro com o que o próximo tem, eu sou uma pessoa contente, eu tenho paz dentro de mim. Eu não sou movido pelo bicho da inveja que faz mal à alma e que torna as pessoas amargas, tristes. Né? Sou contente. Esse é uma das, vamos dizer assim, do significado do contentamento cristão. Eu me contento com o que o Senhor me dá. Eu me alegro com o que Ele me dá. Não significa que eu não queira, que eu não peça a Ele mais coisas, que eu não busque melhorar, não significa isso. Mas eu me contento com o que Ele me dá. Se Ele me dá, amém. Se Ele não me dá, amém também. Né? Se Ele não me der, amém também. Então, eu sou uma pessoa que vive em paz. A cobiça faz mal ao cobiçoso. Irmãos, mas no final das contas, todo esse bem está em que sentido? Uma pessoa que ela faz bem ao próximo, que ela honra então o nome de Deus na sua vida, ela está refletindo a Cristo, irmãos, a Cristo. E eu quero ler com vocês aqui, e a gente encerra então, aliás, eu vou ler este versículo, eu vou ler os versículos que eu acho que ainda falta aqui para eu ler, né? Mas eu quero ler agora Mateus capítulo 5, esse é o grande versículo que vocês já conhecem muito bem, mas isso aqui é o bem realmente que nós levamos às pessoas, irmãos, quando nós honramos o nome de Deus com as nossas palavras e com a nossa vida. Eu disse para vocês já várias vezes nesse estudo que o bem maior, lembra lá em Deuteronômio, não são as cidades boas, as casas cheias de bens, nem os poços, nem as plantações, mas é o próprio Deus. Quando você é uma pessoa que faz bem para si, porque você se aproxima de Deus e Deus é o seu bem, você acaba por levar Deus para os outros. Porque assim, irmãos, você vai ser fonte dessa riqueza, desse bem verdadeiro que é Deus. Então, por isso que a Bíblia chama você de bem-aventurado. Por isso que Mateus 5 diz, bem-aventurados os pobres de espírito, em espírito. Versículo 4, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores. Por quê? Por causa do que diz o versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles vão o quê? Verão a Deus. Irmãos, a visão beatífica, a visão que realmente nós queremos ter no futuro, a visão bem-aventurada, a visão é ver Deus. Isso tudo que nós devemos querer, irmão. Lá para o nosso futuro, lá para Nova Jerusalém, nós queremos ver Deus na face de Jesus. Nós queremos estar com Ele para sempre, para adorá-lo, para servi-lo para sempre. Isso que nós devemos desejar. Esse é o nosso bem. E quando você é uma pessoa que você tem este bem, você busca esse bem não fica em você. Porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte lá no versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal não for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz aos que estão na casa. Eu quero que vocês chamem a atenção dos irmãos que essas ilustrações que o Senhor Jesus Cristo usa têm a ver com visão. Visão, olha como ele está dizendo. Eu não vou nem falar do sal agora, porque eu quero enfatizar a questão da luz, e a luz tem a ver com visão. Vós sois da luz do mundo. O que a luz faz?
ilumina, melhora, aliás, melhora não, permite a visão. Ele usa a cidade que está edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Você pode estar viajando, mas você vê a cidade lá no monte. Não se acende uma candeia, se coloca debaixo do alqueire. Eu não posso pegar essa lâmpada e colocá-la debaixo da cadeira. Ela tem que estar iluminando, visão. Irmãos, esse é o crente. Presta atenção, irmão. Presta atenção, meu irmão. Se você ama a Deus, você tem a maior bênção, você vai ter essa visão beatífica, você verá a Deus no futuro. Presta atenção nisso. Mas aqui a sua vida, você tem o maior bem. Você não somente já vê a Deus, hoje nós já vemos a Deus pela fé, né? Mas não somente nós vemos a Deus, mas Deus vai ser visto. A luz vai brilhar por nós. Então, irmão amado, você vai ser a luz. Você vai ser essa cidade no monte. Você vai ser essa lâmpada que vai estar no velador. Você vai resplandecer, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, qual é o verbo aí? Vejam, visão, meus irmãos, para que vejam. Agora o que eles vão ver? Eles vão ver as suas obras, irmãos, as suas boas obras, quando você respeita pai e mãe, quando você não adultera, respeita a família do outro, quando você não furta nada de ninguém, quando você não mata, quando você não difama, isso vai aparecer, isso é Deus. Como você está fazendo para Deus, a vida de Deus vai estar aparecendo para as outras pessoas. Então, para que as pessoas vejam as vossas boas obras, elas vão glorificar a quem? Ao vosso Pai que está nos céus. Então, você vai mostrar Deus, você vai mostrar o Pai que está nos céus. Entendeu? É por isso que o Catecismo Maior, ele diz assim, vamos voltar para o Catecismo Maior, ele diz assim: terceiro mandamento, exige-se que o nome de Deus, seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, sacramentos, oração, juramentos, votos, sorte, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, seja santa, reverentemente usado em nossos pensamentos, meditações, palavras, escritos, por uma afirmação santa de fé e comportamento conveniente, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Veja, você está fazendo primeiro bem para você, mas não só para você, e de nosso próximo. E o bem tem todos esses efeitos práticos, você está vivificando, você está respeitando, você está respeitando o nome dele, mas em tudo isso você está levando o bem maior, porque a pessoa vai dizer assim, por que essa pessoa é diferente? Por que eu difamei a ela, mas ela não me difamou? Por que ela é uma pessoa honesta, é uma pessoa de palavra? Por que ela é uma pessoa que vive uma vida respeitando a família dos outros? Por quê? Por quê? Porque ela tem Deus, e nisso a pessoa vai então ver Deus, pelo que você fala e pelas suas palavras, aliás, pelas suas obras, não é? Vamos ler os últimos versículos, irmãos, e aqui nós vamos encerrar nesta manhã, e semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos falar da pergunta 113, que aí são os pecados proibidos neste terceiro mandamento, que eu peço para vocês lerem, deixa uma tarefinha para casa, tá? Leiam essa parte e leiam os textos também. Façam isso, para você, vai ajudar muito. Tem bastante texto aqui, vocês estão vendo, né, irmãos? Então, leiam na semana, tá bom? Não vou cobrar não, mas eu peço para vocês fazerem isso, vai fazer bem para vocês. Então, vamos ler aqui 1 Pedro 2,12. Se eu não me engano, eu já li, mas vamos ler novamente. 1 Pedro 2,12. Pedro 2,12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Olha só, glorifiquem a Deus, viu? Falando a mesma coisa do Senhor Jesus. 3,15.
3,15. Antes santificai o Senhor Deus em vossos corações. Veja, santificar. Primeiro, onde é que santifica, irmãos? No coração, né? E estáis sempre preparados. Primeiro, santificar no coração. E estáis sempre preparados para responder com o que, irmãos? Com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ora, é claro que você está levando a maior bênção, você está levando a esperança para aquela pessoa. Você quer bem maior para ela? Está levando a ela a esperança que está em Deus. E o último versículo, irmãos, desta manhã, Apocalipse, capítulo 15, versículo 3 e 4. Apocalipse, capítulo 15, versículo 3 e 4. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Irmãos, não tem bem maior do que o Senhor. Quem não adorará a Ele? Quem não louvará? Este é o nosso Deus. Amemos a Ele, sirvamos a Ele, levemos o conhecimento dEle aos nossos próximos. Para isso nós estamos aqui. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos dê graça para nós fazermos exatamente isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajude. Nós encerramos aqui uma fase do estudo dos terceiros mandamentos e que tudo que temos estudado nesta longa série seja, Senhor, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem se revelado a nós e o Senhor nos tem feito seus filhos, nos tem trazido para o seu reino. Senhor, nós queremos buscar meditar mais, ler a nossa Bíblia todo dia, orar, guardar com mais zelo o dia do Senhor. Nos ajude, Senhor. Dê graça a cada um de nós. Na medida que nós fizermos isso, nós possamos conhecer mais, amar mais ao Senhor e fazer bem para nós mesmos. Ao glorificarmos ao seu santo nome, nossa vida possa ser para a sua glória. E dessa maneira nós possamos levar benefícios às pessoas que estão em nossa volta, benefícios práticos de vida, honrando o nome delas, respeitando as autoridades, honrando a vida delas e as suas famílias e as suas propriedades. Mas em tudo isso levando o bem verdadeiro, que é o Senhor. Quem não te adorará, quem não te louvará, ó Rei das nações, e que nós possamos te louvar. E os nossos amados, pessoas que nós amamos tanto, principalmente da nossa família, eles possam, Senhor, te conhecer através do nosso testemunho, em nome de Jesus. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor de sempre, Jesus. Amém.